Nesse momento, vocês recebam uma salva de palmas e coração muito aberto para esse convite, Rafael Lavarini. Boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer a paciência de cada um de vocês, agradecer também a organização do evento pela confiança conosco e dizer que é sempre uma alegria muito grande poder estarmos aqui na frente falando de Jesus, falando de Paulo. É realmente algo que nos comove. Mas a minha alegria maior, talvez até maior do que fazer um seminário de 1h30, 2 horas falando do Evangelho, é falar de um projeto, ainda que seja rápido, chamado APAC, que no momento em que foi fundado, em 1972, ele tinha como significado, amando o próximo, amarás o Cristo. E eu vou falar rapidamente desse projeto para que vocês conheçam, porque eventos como esse não são importantes apenas para a nossa iluminação intelectual, mas para a gente estar despertado também e colocar todo esse conhecimento que o Espiritismo nos oferece em prática. E a APAC foi fundada neste ano de 72, em São José dos Campos, São Paulo, e ainda que tenha tanto tempo desde a sua fundação, ela não chegou ainda com tanta força no Nordeste. E aconteceu um fato muito interessante no último Cimesp, na cidade de Recife, em que eu pude falar por 5 minutos sobre a APAC. E hoje Pernambuco vai receber a primeira APAC do estado. No Nordeste nós temos 5 APACs no estado do Maranhão e uma no Rio Grande do Norte. E aí, para quem não conhece o que é APAC, muitos devem estar curiosos, eu vou estar falando. Mário Ottoboni, ao lado de Franz de Castro, fundaram a primeira instituição no estado de São Paulo, nesse ano de 72, porque perceberam que muitas vezes aquele velhinho desamparado dos filhos tem o asilo, que a criança que nasce sem pai e sem a mãe tem muitas vezes o orfanato, tem os órgãos que vão cuidar. Aqueles moradores que estão em situação de rua, muitas vezes têm um abrigo para acolhê-los quando eles quiserem. Mas os presos no nosso país, muitas vezes são esquecidos. Tentam resolver o problema apenas trancando eles como animais. Muitos deles esquecem e não conseguem mais olhar para frente, olhar para o alto, desacreditam em si mesmo. 98% dos presos no Brasil, 98% dos presos no Brasil não têm expectativa de futuro. 75% já tentaram cometer suicídio ou querem cometer em algum momento. Não adianta estarmos falando aqui do caos que é o sistema prisional, mas eu vou trazer uma solução que foi a APAC, fundada por Mário Ottoboni e Franz de Castro. E a partir do momento que eles fundam esse presídio com princípios cristãos, e acima de tudo eles queriam recuperar o preso, levando Jesus ao coração deles, eles passam a ser respeitados por presos do Brasil inteiro, até o momento em que, nas rebeliões que aconteciam no nosso país, eles eram chamados a intermediar. E aí, pouco tempo depois do início da APAC, foram intermediar uma rebelião com dezenas e dezenas de reféns em Jacareí, e pela simples chegada dos 2 missionários, os reféns foram libertados. Mas ficou Franz de Castro, um dos fundadores da APAC, ao lado dos criminosos, e então os policiais começaram a trocar tiros com aqueles presos, já que os reféns haviam sido libertados. Franz de Castro desencarnou com 33 perfurações. E eu dando essa notícia, falando isso numa palestra sobre a APAC, na cidade de Caraguatatuba, uma senhora chorava muito, e ela me procurou dizendo que era concunhada do Franz de Castro. E me contou um detalhe que não tem no livro da vida dele. Quando foi fazer a autópsia, ele estava totalmente tomado de tumores. Ele desencarnaria no máximo em 30, 40 dias. E ao lado, por exemplo, de Irmã Dulce, é um dos 4 brasileiros que estão no processo de serem considerados santos na Igreja Católica. Naquele momento, muita gente achou que a APAC ia acabar. E ali, a APAC ganhou força. Somos mais de 150 APACs no país, estamos já em 27 países, e agora a gente vai trazer a primeira em Pernambuco. Um local onde o preso, que nós chamamos de recuperando, é tratado com dignidade. Um local onde o recuperando tem hora para acordar, tem hora para dormir. É obrigado a voltar a estudar, muitos saem de lá com curso superior.
São obrigados a aprender um ofício e a trabalhar. São obrigados a arrumar a própria cama, fazer a própria comida, lavar a própria roupa. São obrigados a ter uma religião. Tem o dia do católico, do evangélico, do espírita. Então, ao lado da família, ao lado dos voluntários, de pessoas que acreditam em criminosos, a APAC chega a ter, como nós conseguimos na unidade que eu tive a oportunidade de dirigir, e sou voluntário há 7 anos em Minas Gerais, um índice de recuperação de 94% dos presos. Muitas dessas instituições com um custo 7, 8, 10 vezes menor do que o sistema convencional. E com solução, porque lá a gente acredita em gestos simples, como levantar o rosto de um preso e pedir ele para voltar a olhar para frente. E para o alto, a gente consegue recuperar o ser humano. E para trazer esse trabalho para Pernambuco, a gente tem lutado, no bom sentido, né, esse bom combate. E a gente conta com o auxílio de vocês. Tem um livrinho meu na biblioteca, aqui na livraria, chamado Centelha do Cristo. É um livro pequeno de mensagens diárias, todas elas com uma frase do Novo Testamento, que toda a renda está sendo destinada à APAC de Pernambuco, que será fundada na cidade de Paulista, e que nós, até termos o convênio com o governo, e talvez isso demora, a gente depende da venda desse pequeno livro. Então, se vocês tiverem condições e puderem ajudar o projeto, está lá na nossa livraria, Centelha do Cristo, um livro escrito por mim, Rafael Lavarini, para que a gente possa acreditar como Jesus acreditou naquele grande criminoso da história do cristianismo, conhecido como Paulo, e que passou a ser um dos grandes discípulos e que marcou a história do cristianismo. E acreditem, meus irmãos, ninguém é irrecuperável. Muita paz a todos e obrigado pela atenção. O Cristo acredita na transformação, acredite você também. Meus irmãos,